A partir daí minha vida desandou completamente. Foi uma relação muito complicada, eu era muito dependente emocional. Em um mês ali, uma relação muito conturbada, eu vivi igual um zumbi mesmo. A minha vida estava num período muito complicado, muito difícil. Eu não tinha forças para sair, eu vou contando melhor conforme na nossa conversa como eu fui saindo também. Acho que isso é importante pra galera entender, porque tem gente que vive a mesma coisa. Olá, bem-vindo a mais um Amor Sem Filtros. Eu sou Carolina Loyola, psicanalista e apresentadora do seu podcast preferido de relacionamentos e autoestima. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre términos. Como superar uma relação quando ainda existe sentimentos? Será que é possível? E eu estou aqui com o psicoterapeuta, psicanalista Nathan Novaes, que vai nos ajudar a refletir sobre esse tema. Nathan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Eu que agradeço, claro, o convite, primeiramente, né, seu, para estar aqui, é uma honra. Eu sou psicoterapeuta e psicanalista, atuo nessa área de relacionamento já tem alguns anos, né? Ajudo não só mulheres, mas também homens também, claro que o meu foco é o público feminino, mas eu acabo também ajudando muitos homens, sempre tem um pedido de socorro, né, ali também. No tanto que hoje 60% ali dos meus pacientes são homens até, né? Então, estamos aí. Apesar dos 60% serem homens, eu vi que você anuncia lá no seu Instagram, né, para mulheres que estão passando por términos. Sim. Mas os homens sofrem, então, também com isso, né? Demais. Porque a gente acha que só mulher que fica mexida com um término. E você vê que na internet hoje o pessoal coloca muito essa coisa de que o homem não sente nada, né? Só a mulher que sofre. Ou o oposto também, né? A mulher não sente nada, a mulher não termina, ela troca, né? Aquela coisa da generalização, isso é muito ruim, né? Faz muito mal até pro nosso entendimento. Não tem como a gente ter uma conversa inteligente com uma pessoa que sempre polariza as coisas, generaliza, né, de tal modo. Todo homem, toda mulher, nenhum homem sente nada, né? E é muito ruim a gente pensar dessa maneira. Impede a gente de ver as coisas de uma outra forma, sabe? Então, sim, o homem sofre bastante e já peguei muitos casos, assim, de punks mesmo, muito complicados, de quase anos, assim. E de, assim, às vezes do cara até entrar numa depressão ou querer acabar com a própria vida. Sim, Existem sim, essas sim. coisas, assim. Sofrer Existe. por amor, né? Inclusive, crimes são cometidos por amor, na verdade. Tem até aquela história lá de... Foi o Paris que sequestrou uma mulher belíssima lá do... Acho que foi assim que se começou a Guerra de Troia, eu acho, né? Acho que a Helena de Troia... Sim. que foi meio que sequestrada por Raptada, amor. Então, assim, eu acho que não são só as mulheres, né, que sofrem por amor. E eu concordo com você, né? Hoje em dia, eu percebo muito que existe essa questão da polarização cada vez mais forte. Eu vejo muito isso na internet, porque eu trabalho, né, na internet, você também trabalha, além de ser psicoterapeuta, fazendo conteúdos, né, online. E eu também, volta e meia, eu tô olhando ali o que os influenciadores de relacionamento estão falando. E eu gosto muito de ler os comentários. E eu percebo que parece que existe uma briga de sexos, né? É mulher contra homem, é homem contra mulher. E assim, e ninguém chega num consenso nenhum. Parece que tá todo mundo se odiando, mas nenhum vive sem o outro. Porque a gente precisa um do outro para viver, para sobreviver, para gerar vida, não é verdade? E assim, você na internet, como é que você lida com isso? Você não é muito assim de polarizar? Ou você é um profissional assim que gosta dessas intriguinhas, assim? Olha, quando tem essas intrigas, geralmente eu faço react, né? No tanto que eu postar até um hoje, tem muitos prontos assim, né? Eu vejo e fico, cara, isso aqui é bizarro. As pessoas têm que saber que não é assim que funciona. E sempre quando eu faço um react rebatendo isso, né? Sempre tem aquele homem ou aquela mulher que tá ali no comentário e pensa, é verdade o que ele tá falando, né? Isso pra pessoa que tá generalizando o assunto. Eu já passei por isso. Ou seja, a pessoa pega uma experiência pessoal, uma experiência limitada afetiva pessoal e traz para outras pessoas. Como se 8 bilhões de pessoas que existissem no mundo fossem daquela mesma maneira. Então, o homem, ele nunca termina, ele troca. A mulher nunca termina, ela troca. Bom, se for dessa forma, então, as 8 bilhões de pessoas que existem, então, são dessa maneira, são dessa forma. Então, generalizar é você simplesmente
não se dá uma oportunidade de enxergar aquilo diferente, mas também de você dar uma sentença para determinadas situações que podem ser vistas de uma maneira diferente. Então, não é nada inteligente pensar dessa maneira. Eu costumo dizer que isso é muito olhar num trauma que existe, que pode existir. Ah, eu sofri num relacionamento, fui traído, aconteceu tal coisa, é o meu caso, inclusive. A gente pode entrar nesse ponto. Sim. Ah, então, aconteceu tal coisa, uma experiência minha, e aí eu vou pegar aquilo e vou jogar em todo mundo? Calma aí, não é assim que funciona. Não é bem por aí. Se for por aí, então a gente não vai ter um relacionamento bom nunca. Vai ser sempre assim. Pois é, porque a gente acaba, como você falou, né? Eu vejo muito isso também. Muitas mulheres e muitos homens levam, né, uma experiência negativa pessoal. Sei lá, eu fui traído nesse relacionamento aqui, então significa que toda pessoa, sei lá, daquele gênero feminino, masculino, vai trair. Ou que nenhum Exato. homem presta, ou que toda mulher é interesseira. Eu já escutei isso. Eu sempre falo, né? Tem os dois times, assim, parece que é uma competição de futebol. Quem que marca mais gol, quem consegue derrotar o outro, né? Eu falo assim, gente, é aquela galera muito red pill e Uhum. na outra extremidade as feministas radicais, né? Eu falei, gente, mas assim, vocês surgiram da união de um homem e de uma mulher, Sim, né? Só que hoje em dia eu acho que isso tá realmente polarizado, isso prejudica os relacionamentos mais do que ajuda. sim. Então, assim, eu também queria que você contasse, inclusive, como que foi, né, a sua experiência pessoal e que te trouxe aqui hoje para ser um terapeuta, um psicanalista que lida com relacionamentos. Bom, eu costumo dizer que começou no ensino médio. Só que eu gosto de trazer um pouco mais para trás, né? Tentar dar uma resumida nessa parte porque ela pode ser muito longa. Eu fui criado num lar, né, de muito conflito, um lar muito instável mesmo. E eu sou aquela pessoa que sei o que é a falta de uma presença ali masculina no sentido de fazer, né? Tá, que eu tive a presença masculina, eu tive uma criação legal por parte do pai, etc. Mas eu sempre tive aquela dificuldade de enxergar o fazer na minha família. Então, na minha família parece que todas as mulheres sempre tomaram a frente das coisas. E eu vi o peso que isso sempre foi, além das partes ali, dos problemas que já existiam, né? Acho que existem em toda a família, claro. Mas eu vim de um lar muito complicado nesse contexto de relacionamento. E desde novo, pelo meu lar ser muito complicado, né, venho de uma família que nunca aprendeu a lidar com o silêncio. Sempre vim num lar muito caótico. Inclusive, eu levei isso muito para as minhas relações na fase adulta, né? Hoje, graças a Deus, é algo que eu curei mesmo dentro de mim. Eu consegui mudar um pouco disso. É um ponto até que dá pra gente entrar, né? Falar um pouco mais sobre isso. Acho que é importante até para mudar um pouco a visão das pessoas. Algumas pessoas que não acreditam, às vezes, na própria mudança, né? Então, essa questão da família, né, eu acabei trazendo muitas questões para a fase adulta. Então, assim, eu comecei a ficar um cara mais silencioso, mais introvertido, mais observador. E desde muito novo eu sempre estudei um pouco sobre o comportamento. Pô, por que isso aqui acontece dessa maneira? Eu fui um cara mais observador e isso sempre me ajudou nas situações. E aí, engraçado que eu entrei no ensino médio e tem uma amiga, muito tempo que eu não tenho contato com ela, eu sempre dei conselho pra ela. Ela era aquela moça que sempre tinha problema com relacionamento. Isso foi nos 3 anos. Né? No último ano eu perdi um pouco de contato por causa da vida militar, né? Eu servi durante 4 anos também. Então, nos primeiros anos do ensino médio, eu acabei tendo esse contato mais próximo dela. Ela sempre tinha um problema, ela sempre trazia um problema. Amigo, eu quero um conselho, etc. E não que, né, eu tinha uma bagagem ali, não tinha bagagem nenhuma, não tinha passado por nada, né? Só que eu já estudava um pouco do assunto, eu sempre fui um cara mais observador, e a partir dali eu comecei a criar uma curiosidade a mais por ajudar, por auxiliar, né? Isso veio muito dela, dessa minha amiga, né, que hoje eu não tenho contato direito, assim, bem difícil ter um contato com ela. Mas a partir dali, né, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa aconteceu. A partir dali eu entrei num relacionamento, fiquei noivo, inclusive, fui noivo anteriormente, né? Foi uma fase, na época eu era protestante, fui noivo ali até os 21 para 22, né? Um relacionamento de 4, 5 anos. Acabou que a gente rompeu próximo ao casamento, bem perto. Meses, né? A gente foi no salão, ia fechar, etc. Mas eu vi que talvez se a gente tivesse casado, talvez eu faria essa pessoa sofrer, porque no fundo pode ser que não era aquilo que eu queria. Então a relação não estava boa, não estava legal, então a gente escolheu romper.
A partir daí minha vida desandou completamente, né. Vivi muitas relações instáveis mesmo, assim, nesse período, né, fui pra balada, festa, minha vida ficou muito agitada. Conheci pessoas não tão legais, conheci pessoas bacanas também, mas entrei num relacionamento onde eu fui traído, né, inclusive. Vi todos os sinais vermelhos, todas aquilo que a gente chama de red flag, né, em rede social, a gente fala muito disso. Né, ver red flag, vi tudo, tapei os olhos e entrei no relacionamento. E aí eu descobri uma traição no meio do relacionamento. É algo que poderia ter me gerado uma crença. O famoso trauma ali também. Mas eu escolhi ver aquilo de forma diferente, claro, sempre me colocando numa posição ali mais de observador, de ver de fora. O que eu errei também, o que eu deixei de ver, muita coisa eu deixei de ver nessa relação. Mas foi uma fase também que eu estava em formação, inclusive, né, no Instituto Somata, entre as formações que eu tenho na área da psicanálise, etc. Isso me ajudou muito, essa referência de eu mesmo olhar para mim e ver o que que eu estava errando, o que que estava acontecendo para eu estar naquele tipo de relação. Foi uma relação muito complicada, eu era muito dependente emocional. Perdi, acho que de 5 a 6 quilos, em pouco, em um mês, eu acho, né? Em um mês ali. Uma relação muito conturbada, eu vivi igual um zumbi mesmo. A minha vida estava num período muito complicado, muito difícil. Eu não tinha forças para sair, né? Eu vou contando melhor conforme na nossa conversa como eu fui saindo também. Acho que isso é importante pra galera entender, porque tem gente que vive a mesma coisa e acha que não é possível sair, mas é possível sim. Nossa, e assim, como você falou, né? Muitas vezes a gente sai de um relacionamento que a gente vê que não tá legal. E por a gente, às vezes, não trabalhar essa nossa cura, o nosso emocional, a gente acaba entrando num outro relacionamento que, como você falou, cara, você tá vendo ali os sinais negativos, você tá Sim, vendo os sinais vermelhos e você entra de novo, às vezes por uma carência, uma imaturidade, né? Estar com a vida desordenada, sim. porque você trouxe isso que eu acho muito interessante também. A gente não dá pra curar um relacionamento com outro, Uhum. né? E é importante, eu sempre falo assim para os meus pacientes assim que terminam, cara, fica um tempinho assim solteira, não é que você não vai estar aberta para conhecer alguém. Mas se ainda tem muitas feridas ali, se você ainda pensa muito no passado, num relacionamento passado que te deixou marcas, Tá bom. ou sei lá, se você foi traída ou passou por um relacionamento abusivo, é bom você ter também esse tempo para si. Para você se curar, para você olhar para as suas dores, ressignificar, fazer terapia, já que a gente é terapeuta, a gente tem que falar, né, da nossa Com profissão, certeza, sim. como a gente ajuda essas pessoas e eu acho que depois sim você vai estar apta ou apto a conhecer alguém que faça sentido. Porque como você falou, cara, aí você acaba um relacionamento, vai pra festa, vai pra sacanagem, Sim. digamos assim, acha que aquilo é a solução, que você é o cara ou que É, você é a mulher. Porque assim, hoje em dia, o Nathan, tá muito fácil. Você ter qualquer tipo de relação com uma pessoa, né? Beijar na boca é fácil, fazer sexo é fácil. E eu acho que foi se perdendo o real significado do que é o amor, né? E as pessoas vão entrando cada vez mais em relações que não fazem sentido, ou vão sim. sendo enroladas por muito tempo e não Uhum. sabem como proceder naquilo, né? É muita bebedeira, é muita festa, é a vida caótica e você acha que tá podendo, né? Você falou algo muito interessante, que não dá pra curar um relacionamento com o outro. E nesse período que eu fui traído, né, nesse relacionamento, eu também entrei em um relacionamento muito complicado depois, que no fundo eu não queria estar. Eu realmente não queria estar ali, mas eu fui alimentando, alimentando, alimentando. Era também muito conturbado, muito instável. Então eu trago isso comigo, né, até na minha terapia pessoal, né, a gente também tem que fazer terapia, claro, né, muito importante. Tem um tabu, né, sobre isso, as pessoas acham que a gente não tem que fazer, mas a gente tem que fazer também. E eu trouxe um pouco desse caos ali da infância comigo, né? Até um determinado período, até essas relações acontecerem, algo muito instável, parece que eu chamava um pouco daquilo ali, aquela coisa calma, não, pra mim não era boa, né? Era muito, nossa, muito monótono, muito paradão. Mas é ali que a gente constrói uma relação boa, né? Não é exatamente naquela coisa intensa, mas é na constância. É na constância que a gente consegue construir um bom relacionamento. Não é na intensidade. Intensidade é aquela coisa de início. Às vezes é muito intenso, mas aquilo ali morre, né? A paixão é completamente diferente, por exemplo, de algo intenso. Às vezes algo intenso não tá sendo verdadeiro, não tá sendo real, né?
E esse meu relacionamento, esse outro, né, muito complicado também, foi muito intenso, muito difícil, né, de lidar. E algo que me ajudou muito a sair dele, dos dois, né, foi eu olhar para essa questão dos valores inegociáveis. Até um ponto que eu queria entrar, quando a gente fala disso, porque é uma palavra que está banalizada. Está muito banalizada. Todo mundo hoje na internet fala de valores inegociáveis, né, princípios, etc, de uma forma assim que, cara, ah, beleza, é isso aqui, mas ok, o que que é isso aqui exatamente, Na né? Na prática, prática, trazendo na é prática, né? O que que são os valores inegociáveis? É basicamente o norte da nossa psique. Ou seja, é tudo aquilo que a gente não negocia e a gente tem um porquê não negociar aquilo ali, né? Então, pô, eu tô há 5 anos, né, com um cara que não quer casar, mas eu quero. Pô, filho, assim, vai dar ruim, vai dar problema, né? Entre outros exemplos que a gente pode usar também, né? A gente está em relacionamentos que são completamente diferentes daquilo que a gente busca, que é algo que eu vejo muito, por exemplo, né? E a pessoa ele tem mais dificuldade, às vezes, até de terminar, é mais difícil, muito sentimento envolvido, às vezes apego, dependência emocional, um apego ansioso, dependendo do contexto, mas o valor inegociável, ele precisa estar muito, muito claro. A gente precisa eleger os valores inegociáveis. Se a gente não fizer isso, qualquer coisa vai servir pra gente e ponto. Então, os valores inegociáveis as pessoas banalizam muito ainda. Ah, eu tenho valores inegociáveis, tudo bem, mas e na prática? Às vezes a pessoa tá negociando tudo, né? Então não é valor negociável. Eu sei que existe uma renúncia. Precisa existir uma renúncia, né? É a gente colocar o intelecto acima das nossas emoções. Então, quando a gente está falando de valores negociáveis, a gente está falando de colocar o nosso intelecto acima do que a gente está sentindo, né? Até porque seguir o coração, essa coisa de siga seu coração, sempre vai dar ruim. Siga o seu coração sempre, né? Siga aquilo que você está sentindo e vai. Calma aí, avalia primeiro. Tá dentro daquilo que tu busca, daquilo que tu espera, daquilo que você quer viver. Eu alimentei muitas relações no qual eu não queria exatamente viver aquilo. Mas eu criei uma dependência pela instabilidade que era gerada, por eu já estar acostumado com aquela dinâmica. Então, sempre que a gente abrir mão disso, a gente vai ficar ruim, a gente vai ficar mal, claro, a gente vai parar no mesmo buraco sempre, né? muito bom, Natan. A gente vai agora para um intervalo e voltamos já. Ok. Olá, e voltamos com o Amor Sem Filtros. E eu tava aqui falando com o Natan sobre o tema de hoje, que é términos. Como a gente processar bem, né, esse término quando ainda tem sentimentos. E você estava trazendo, Natan, uma coisa que eu achei muito interessante, que é falar sobre essa questão da intensidade nos relacionamentos. Eu vejo que hoje em dia as pessoas, elas entram em relacionamentos muito movidas à carência, aquela paixão, aquela intensidade inicial e não raciocinam, né? Cara, será que esse relacionamento faz sentido pra mim? Por que que eu tô me relacionando com uma pessoa que não tem nada a ver com o que eu quero pra minha vida, né? Você até falou muito dessas questões dos valores e dos princípios, e eu vejo que antes das pessoas começarem a se relacionar, elas não raciocinam muito Exato. bem sobre isso. E eu acho isso muito perigoso. Acaba que, né, os divórcios estão aumentando Uhum. hoje em dia, né? As pessoas se relacionam muito pela paixão, pela química, e falta a gente entrar nos relacionamentos sendo mais racional. Porque eu acho que quando você coloca a paixão na frente de tudo, coloca essa intensidade, não necessariamente vai ser isso que vai construir amor. Na verdade, o que que você acha sobre isso? Eu acho que essa questão da intensidade, muita gente vai afoita por não querer ficar sozinha, claro. Tem muita aquela coisa de, cara, não quero ficar sozinha, quero um relacionamento. Às vezes até a gente entra naquela pauta de, ah, eu vou escolher isso aqui porque é o que tem, né? Ou não dá simplesmente tempo para as coisas acontecerem. Então, acho que quando a gente fala de valor inegociável, aí a gente também tem que ir um pouco além, né? Pô, tô conhecendo alguém legal, uma pessoa bacana. Pô, tudo bem, dá tempo ao tempo.
Sai uma vez, pô, avalia se é realmente o que você quer, se a pessoa tá alinhada com você, né? Eu costumo falar que eu sou emocionado nesse sentido, né? Porque eu pedi a minha namorada no quarto encontro, eu pedi ela em namoro no quarto encontro. Porque a gente já sabia o que a gente queria, já tava dando tudo certo, tava tudo alinhado, a gente conversando bem. Eu falei, cara, e aí? Esperar mais 3 meses? Não dá. Mas depende muito do contexto, né? Ser intenso é aquela coisa de, às vezes, você fazer 3 videochamadas no dia, querer saber onde a pessoa tá o tempo todo, e aí aquilo vai se perdendo com o tempo, vai se perdendo com o tempo, a pessoa que é muito intensa começa a achar que tá sendo deixada. Isso já é um problemão, porque a outra pessoa vai se sentir sufocada. E às vezes aquilo que é muito intenso não vai pra frente, não progride, né? Então eu costumo dizer que realmente a constância, ela sempre tem que tomar esse lugar da intensidade. A paixão ela pode existir, você pode estar ali apaixonado, apaixonada, ok, mas é a constância que importa, são as suas ações pro outro, né? Inclusive isso é amor também, né? Amor é ação. E a gente tem que olhar essa questão da constância mesmo como algo que a gente tem que levar muito para esse início adiante. Mas no início isso é muito importante, muito mais importante do que os picos intensos que existem. Às vezes as pessoas estão conhecendo outras e traz muito essa questão consigo mesma, né? De acelerar muito o processo, querer as coisas para ontem. Ah, não me respondeu agora, então, pô, não quer. Querendo ou não, um fato curioso até, isso é uma forma de ser intenso, ou ser intensa. Você tá ali conversando com alguém, a pessoa tá 4 horas sem te responder, normal, a pessoa deve estar ocupada, né? As pessoas trabalham, né? É normal. E é natural do intenso, da pessoa muito intensa, começar a achar que aquilo ali a pessoa está sendo deixada. E aí ela começa a ser mais intensa para compensar no dia seguinte, enfim. Quebra qualquer relacionamento, às vezes até uma expectativa legal que poderia sair daquele lugar. Às vezes uma relação boa, né? Então, ser constante é melhor do que ser intenso nesse contexto. Mas eu diria que mais importante do que isso, ainda assim bato nessa tecla dos valores inegociáveis, como eu mencionei. Isso precisa estar muito claro para você. Se isso não tiver claro, de fato, aos poucos vai sendo negociado, pouco a pouco. E quando você for perceber, você está dentro de algo que, no fundo, não era aquilo que você queria viver às vezes. Exatamente. Eu acho que quando a gente tá nessa intensidade, nessa pressa de fazer acontecer, a gente acaba se cegando para algumas Exato. coisas. A gente Aham. acaba não enxergando, né? Até aquilo que você falou no início, esses sinais vermelhos. E eu falo, gente, hoje em dia, né, quando eu vou para um date, eu prefiro a intencionalidade do que a intensidade. E a Perfeito. constância, como você bem trouxe. Porque, cara, ser intenso é meio que fácil. Você Aham. chega, você promete mil coisas, você fala um monte, vocês já saem, já vão pra cama, já fazem tudo ali, né? Uhum. Parece aquele amor que, nossa, e que te dá uma sensação de que aquela pessoa fosse única no mundo. Mas, como você Exato. falou, cara, intensidade não constrói constância, não constrói Sim. muitas vezes uma base de Aham. relacionamento, sabe? Então eu percebo que é muito legal, é interessante quando você tá conhecendo uma pessoa nova, né? Te dá aquela sensação, nossa, de novidade, de caraca, gostei, me conectei com fulano de tal, É. e vamos lá, vamos fazer acontecer. Mas eu vejo até das minhas amigas que se relacionam com homens assim, que tem essa intensidade no início, não sustenta aquilo. Passa, sei lá, uma semana, ela já tá com outro, porque aquele, sei lá, parou de mandar mensagem, né? Porque ela já cedeu muitas coisas no início, né? Porque ela também tá se relacionando sem intencionalidade. Sim. Também eu acho isso muito importante. A mulher, o homem também. Quando ele decide, poxa, eu quero alguém para minha vida, né? Eu quero ter um relacionamento com alguém que eu amo e que me ama, tem que parar de encontrar pessoas apenas baseado assim, em paixão ou em química. Você precisa ser mais intencional quando você for para um encontro, quando você for conversar com a pessoa. E eu acho que isso é um erro muito comum que as pessoas estão cometendo hoje em dia. Uhum. Justamente pela gente ter muito fácil acesso ao corpo do outro, Sim. desculpa o palavreado, mas essa é a verdade, Sim, sim. né? E as pessoas elas não estão se colocando um freio ali. É de fato isso que você falou da intencionalidade, eu achei muito importante. Você tem uma intenção. Você saber o que você quer. Acho que, apesar disso ser muito clichê, as pessoas estão perdendo um pouco isso, parece, né? Hoje, o que eu percebo é que culturalmente parece que é um desafio, ou é uma ofensa, ou você tá sendo muito emocionado, muito emocionada quando você vai perguntar pra outra pessoa o que ela quer, sabe? E aí, fulano,
que você tá buscando atualmente? Eu ouço isso de homens e mulheres. Virou um tabu, né? Virou um tabu. Perguntar, tá me É, pressionando. virou um tabu. Ah, pô, o que você quer? Não, eu tenho medo de perguntar porque, né? Pode ser que ele se assuste, etc. Calma aí, será que ele vai se assustar? Eu acho que o homem que vai se assustar nesse contexto é aquele cara que não quer algo legal, algo sério. É claro que tem contextos e contextos, né? Se a gente for olhar para uma relação mais intensa, que nem começou, é muito complicado até a pessoa se sentir confortável para que role algo realmente, né? Que tenha algo que gere alguma coisa, uma relação estável, bacana dali, porque é muito difícil você sair de algo intenso e você ir para algo tranquilo. Eu digo isso porque essa questão de eu viver no caos, né, na infância, e etc, e trazer muito essa questão comigo para a fase adulta, para mim foi um desafio eu me adaptar a uma relação legal, a uma relação boa, a uma relação estável, a uma relação tranquila, um relacionamento que eu confesso que sem brigas. Discussão todo relacionamento tem, né? Mas aquele limite ali pra não ter briga, aquele limite ali do que não tem aquele caos que tinha nos outros. Porque minhas outras relações foram muito cheias de caos, de atritos, que geravam muito apego, muito vício, esse vício emocional, né? Vindo ali da dependência emocional, tinha muito disso, dessa vivência também, dessa questão de ser tudo intenso, né? Então é muito importante a gente entender o que a gente busca, mas a gente também ter como base o que o outro busca, o que o outro quer. Você entender isso depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, é muito complicado, porque a gente se apega. A gente simplesmente se apega e tá tudo bem, né? Porque você tá conhecendo uma pessoa legal, você quer um relacionamento sério, mas você não sabe nem o que a pessoa quer ainda, e aí você tá ali há, sei lá, 6 meses, e aí você pensa, ah, vou desapegar. Não é tão simples quanto era com uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, talvez 2 meses. Claro, vai de pessoa para pessoa. Tem gente que tem mais facilidade. É igual você lidar com o término. Não tem um tempo específico. Tem gente que termina e supera com 6 meses. Tem gente que supera com um ano. Tem gente que supera de verdade em 2 semanas. Claro que a gente pode adotar coisas para que acelere, para que aconteça, para que você fique melhor. Mas os lutos, né, as fases do término, elas podem ser vivenciadas de forma até misturada, algo que pouca gente sabe. Você pode viver, por exemplo, ali a partir da depressão do término, no início, e depois você pode viver a negação. As fases não são ali bonitinhas, né? Ah, negação, aí daqui a pouco a gente quer barganhar um pouquinho, lá no final a gente quer aceitar. Não, elas podem vir misturadas. Por que que eu atrelei isso a essa coisa do que você quer, né? Do tempo também que é importante você ter para que você se posicione. Porque misturar as coisas, né, nesse contexto pode não ser tão interessante, né? Tem gente que tem uma facilidade de desapegar, tem gente que não tem. Tem gente que é muito difícil, muito mais complicado nesse sentido, sabe? É verdade. E assim, eu acho que quando a pessoa ela é muito intensa, se entrega demais no início, me parece que pode ser que ela sofra mais com um término ou não, ou depende, assim, como é que você vê isso sendo terapeuta? Mas eu também tenho até uma questão que eu observo, né, nas minhas pacientes, que é aquela idealização do relacionamento, né? Após o Quando término, você né? não, até quando, por exemplo, eu conheci o Joãozinho. Aham. E aí eu gostei do Joãozinho, porque, sei lá, ambos gostamos de viagem. Eu já idealizei uma vida com aquele cara. Só que mais pra frente, sei lá, passou 3 semanas e eu percebi que Joãozinho não quer casar, não quer ter família. E isso é uma coisa que eu quero. E acaba que ele também tá numa outra fase de vida, que vai pra muita festa. Então a gente acaba não se encontrando ali, né? O que a gente quer pra nossa vida não tá alinhado. E aí cada um vai pra um canto. Mas muitas vezes é a contragosto meu, né? Porque ainda Sim. tem aquele sentimento. Uma É, idealização, né? exato. Eu já idealizei que, cara, com o Joãozinho vai ser muito maneiro. Eu tá viajando com ele, a gente fazendo várias coisas. E eu acho que quando existe muito essa idealização ou essa intensidade no início, eu acho que as pessoas podem sofrer mais quando termina. Mas, de qualquer forma, eu acho que, de forma geral, o ser humano sofre, né? Sim. Com o término. Eu acho que gera uma falta na gente. Como Na, é que você vê isso? na questão da idealização, um ponto muito interessante é que geralmente quando a gente termina idealizando muito,
ou até com muitos planos, muitos projetos que não foram realizados, não chegou ali, né? Não foram vivenciados. Sonhos que todo casal tem, né? É importante essa coisa da fantasia no relacionamento. Só que quando isso é quebrado, quando existe o rompimento, alguma coisa morreu. Isso tudo morreu. E quando tem muita idealização, a gente acaba sentindo muito por aquilo que não aconteceu. Então, o que que a nossa cabeça faz? Ah, poderia ter vivido isso, poderia ter feito isso, poderia ter agido daquela forma. Inclusive, isso é um autossabotador, né? Ajuda, mas atrapalha dependendo do contexto que a gente está falando. Aquela coisa do poderia ter feito diferente, poderia ter agido diferente. Aquela coisa que a gente tenta mudar no passado, mas não tem como. Então a gente fica tentando, a gente rumina, isso faz a gente ruminar mais, e a gente vai tentando mudar o passado. Só que não tem como mudar o passado, então a nossa cabeça vai ficar ali naquela guerra com a gente. Isso faz a pessoa, a presença, né? É uma forma de você trazer a presença da pessoa muito ainda pro momento, pro agora, pro presente. Ao invés de acontecer algo natural. Você sentir emoções negativas, você vai ficar mal, tá tudo bem, você vai sentir, vai vivenciar aquilo ali, mas vai se dar conta de que existe um espaço do seu lado para que alguém chegue e construa a história que não foi construída com aquela pessoa. Mas o que que a gente faz? A gente acaba se embananando todo durante esse processo, que é difícil mesmo. É complicado, né? Nunca é fácil essa fase, é sempre uma fase muito difícil. E um erro que eu vejo, um erro muito comum, que eu acredito que todos nós cometemos em algum momento. Tentar esquecer. Tentar esquecer a outra pessoa, assim, não vai acontecer. Ponto. Né? Eu recebo muita pergunta sempre que eu abro caixinha. Como eu faço para tentar esquecer alguém? Como eu faço para tentar não lembrar da pessoa? E aí eu pergunto às vezes no direct, ei, fulano, mas você tá tentando esquecer? Aí a pessoa, tô forçando minha mente a não lembrar, né? Se eu falar para você o seguinte, tenta não pensar num carro vermelho. Você já pensou, certo? Você acabou de pensar num carro vermelho. Então, se a gente ficar naquela coisa de não quero lembrar, eu quero esquecer, quero esquecer, quero esquecer, você está treinando a sua mente, você está se condicionando a você lembrar ainda mais. Então, você vai pensar mais e você dificilmente vai conseguir lidar com aquilo ali de uma forma saudável. Então, você impede o seu próprio processo de superação quando você tenta esquecer uma pessoa. Não tem como esquecer. E eu costumo dizer, é até um posicionamento que eu tenho mesmo, eu acho que o profissional que fala que a pessoa tem que lutar para esquecer, eu acho que ele não sabe o que tá falando. Eu acho que realmente ele não sabe o que tá falando, porque é muito difícil esquecer. E forçar para esquecer não vai acontecer, a sua mente vai lembrar mais na pessoa. É natural você esquecer em algum momento, né? Porque assim, você teve a formação da memória com a pessoa, você teve a formação da memória com o rapaz, com a moça, no seu relacionamento. Aquilo ali vai durar durante muito tempo. Vai passar 5 meses, você vai passar ali na orla ali, você vai sentir um perfume, você vai lembrar, nossa, ela tinha esse perfume aqui, ou ele tinha esse perfume. Caramba, ele se vestia dessa maneira, ele se vestia desse jeito. As memórias vão estar ali, mas o que vai acontecer é que aquele sentimento, aquela dor que tinha ali no início da negação, já não tem mais. Só se essa pessoa não ficar tentando esquecer. Né? Se a gente tenta esquecer uma pessoa, a gente não vai esquecer, a gente vai lembrar. Então, qual o melhor exercício para o esquecimento? Você não tentar lutar contra aquele pensamento. Você não tentar esquecer. Vão ter dias, que é algo que eu pergunto muito para os meus pacientes, e aí, fulano, pensou nele hoje? Pensou em determinada pessoa? Alguns falam, olha, hoje eu esqueci de pensar. De fato, é isso que acontece. Se você tentar esquecer, isso não vai acontecer, você vai pensar mais. Então, você terminou, mas o outro ainda tem um pedestal, tá muito importante ainda na sua vida. Então, você olhar para essa questão do esquecer, fulano, esqueça, né? Tenta esquecer, luta para esquecer, para não pensar, não é o melhor caminho. Não é o caminho. O caminho não é esquecer. É sempre você fazer daquele momento uma vida mais interessante. Que é um ponto que a gente pode entrar ainda mais, que eu queria entrar mais ali pro final pra galera que quer realmente superar mesmo, sabe? Exatamente. Olha, tô gostando muito, mas agora a gente vai para mais um intervalo e voltamos já. Olá, e voltamos com o nosso Amor Sem Filtros. E hoje eu estou aqui com o Natan e a gente está falando sobre términos, como superar um término. Será que é possível? Será que dá para ser rápido? Será que demora? E o Natan estava me contando que
Depende, né? Esse processo depende. E eu concordo muito com você, Nathan, nessa coisa do esquecimento, né? Eu acho que é muito difícil você esquecer. E o que acontece, né? A gente, como psicanalista, a gente tem que ter um cuidado com isso, porque a gente pode acabar reprimindo as nossas Exatamente. emoções, os nossos sentimentos, e aquilo voltar de uma outra forma depois. Exato. E você entrar num relacionamento muito parecido, negativamente parecido com o outro, justamente porque você tentou abafar aquelas memórias, você tentou esquecer, você tentou ali não pensar e não viver o luto. Eu acho muito importante a pessoa ela passar por esse término de forma assim, como é que eu posso dizer? Mas assim, de forma que ela encare Exato. aquele término, Exato. né? Ao invés de, tipo assim, ai, se fechar, ou ai, meu Deus, não, eu vou, sei lá, pegar uma outra pessoa para poder Sim. esquecer. Talvez possa até ajudar um pouquinho, né? Sim, Mas sim, é um assim, ponto muito interessante. mas você não pode também fazer daquele próximo relacionamento, daquela outra pessoa, o seu objeto ali Uhum. de desejo total Exato. e falar, ah, não, já esqueci o fulano, agora com esse daqui que eu vou. E aí você repete os mesmos erros, né, nesse próximo relacionamento. E eu acho isso muito complicado. Outra coisa também que eu lembrei quando você falou, essa questão da idealização que a gente estava falando, Uhum. é que quando a gente idealiza demais, né, e vive aquela paixão, aquela intensidade, e o relacionamento acaba, pode gerar aqueles tipos de relacionamento ioiô, que vai e volta. Não sei se você já pegou pacientes assim, que, Sim. nossa, a pessoa não consegue terminar. Termina, Uhum. mas volta de novo para aquela pessoa, Uhum. né? E eu acho isso muito complicado quando tem casais que vivem isso. Eu tenho Sim. conhecidos assim que a menina queria casar, o cara não queria, eles já estavam juntos há mais de 10 anos e eles vivem um Caramba. relacionamento ioiô há 10 anos. E assim, todos os outros amigos ali ao redor já sabem que eles vão voltar em algum momento e vão terminar. Então aquilo já é esperado daquele casal. Só que eu acho aquilo muito doentio, sabe? Eu fico olhando assim de fora e falo assim, gente, mas isso é muito até tóxico, né? Eu nem gosto muito Sim, dessa sim. palavra tóxica, mas assim, dá pra ver que existe ali uma dependência, porque eles não conseguem terminar de fato e entender que eles querem coisas diferentes para as vidas deles e continuam naquilo, porque eles já estão tão acostumados um com o outro que torna difícil um término absoluto. Sim. Essa questão do relacionamento ioiô é um problemão. E sim, já peguei vários casos assim. Vários, vários mesmo. Até hoje. Algo que sempre, infelizmente, vai estar presente. E é mais comum do que a gente imagina. Né? As pessoas terminam e voltam, terminam e voltam. O que eu vejo geralmente nisso é que essas pessoas elas terminam e não sabem por que estão voltando. Acho que o problema tá aqui. Você termina, passa um tempinho, ah, fulano, tô com saudade, vamos voltar? Aí volta pro relacionamento. Nada foi conversado, nada foi alinhado, o motivo que levou ao término continua a mesma coisa. Surpresa, vocês vão terminar de novo. É isso que acontece. Vocês vão terminar de novo, né? Às vezes é um problema de comunicação que tinha e não melhorou, vão terminar de novo. Às vezes é o cara que não respeitava, ou ambos que não se respeitavam, vão terminar de novo. Então, voltar por sentimento, por saudade, porque tá naquela abstinência, às vezes um apego, uma dependência, sentindo falta, e não trazer a clareza, essa parte mais consciente do nosso intelecto, de cara, calma aí, eu vou pensar. Faz sentido voltar para essa relação? Faz sentido eu estar nesse lugar? Ou eu tô voltando por quê? Às vezes as pessoas não conseguem fazer essa pergunta, né? E é muito perigoso quando a gente não consegue responder determinadas perguntas. Por que eu tô com essa pessoa aqui? Hoje eu consigo responder. Na época que eu tive aquele relacionamento conturbado, de muita dependência emocional, é engraçado que um amigo meu numa cafeteria, é um grande amigo meu, ele me fez uma pergunta ali que foi a seguinte, uma pergunta simples, né? O que você vê nessa pessoa? O que você gosta nessa pessoa? E eu olhei pra ele e falei, cara, não sei. O que você gosta nesse relacionamento? Eu falei, nada. Era pura dependência. É muito perigoso quando a gente consegue responder, ao mesmo tempo é libertador. Quando a gente consegue se escutar o que a gente tá falando, né, a gente tem uma escuta de um outro, a gente pode ser isso muito pra terapia, pra amizade. Eu falo com as pessoas, é muito importante você ter outras pessoas no qual possam te escutar também. A escuta do meu amigo foi muito essencial, foi importante.
Inclusive, a minha conversão começou através dali, a partir dali, inclusive, né? Um ponto interessante, mudou muita coisa. Inclusive, essa parte do catolicismo em si trouxe para mim novas referências, mudou muito o meu modo de pensar em várias questões, me ajudou mesmo, trouxe muitas novas referências para minha vida, principalmente quando a gente fala de relacionamento também, né? Mas essa questão da gente sempre terminar e voltar, sempre tá pautada naquela coisa de a gente não saber o porquê a gente tá voltando às vezes. Claro, a gente pode tentar voltar, conversar, e aí volta, ok, volta. Mas será que tá tudo realmente alinhado? Tem aquela coisa de tentar também, né? Às vezes pode funcionar. Casal que termina, já vi casal que terminou mais de 6 vezes, 7, 8 vezes e voltou uma vez e deu certo. Muita gente vai ouvir isso aqui e entender, caramba, então existe esperança, mas calma aí. É aquele caso bem à parte. É 1 em 1 milhão. Né? Eles conversaram, eles alinharam. Os dois quiseram, por exemplo, fazer uma terapia de casal. Eu vejo que tem gente que fala, Natan, eu quero voltar, eu quero fazer terapia e o outro fulano não quer. Tudo bem, então faz individual, que ali você vai, de fato, avaliar se você quer ou não voltar, se faz sentido ou não voltar. Porque não faz sentido você querer uma coisa e a pessoa querer outra. Né? Aí os dois ficam separados e já começa a coisa a desandar de novo. E, mais uma vez, vai terminar. Então não tem diálogo, não tem. As coisas não estão alinhadas, não estão resolvidas. Voltou pro relacionamento, não conversou o porquê do término, sobre as questões que levou aquilo ali realmente. É muito fácil para terminar, é muito fácil mesmo para sustentar algo ali. Exatamente. E assim, inclusive, eu não sou contra términos, entendeu? Eu Aham. falo para as pessoas, para pacientes, eu não sou contra terminar e voltar, na verdade. Mas eu acho que, como você falou, você precisa ver ali se você está disposto a mudar e se o outro também está disposto a mudar. Exato. Aquelas questões que te fizeram terminar, em primeiro lugar. Né, te fizeram ali gerar um conflito naquele relacionamento a Exato. ponto Aham. de vocês escolherem romper o relacionamento. Não adianta voltar por saudade, porque eu não encontrei ninguém melhor. Aí você volta, mas você volta igual, e aí você não resolveu aquele conflito que você tinha com a pessoa, porque assim, é muito difícil você mudar o outro. Aí você vai voltar e vai ficar o quê? Forçando a barra de novo? Digamos assim, que você seja uma pessoa que queira ter filhos e o outro não, Muito, né? muito pesado. Exato. E aí, não, mas assim, a gente terminou, mas agora ele tá com saudade de mim, eu tô com saudade dele, vamos voltar. Só que assim, esse problema do casal foi resolvido ou não foi? Exato. Ele então resolveu que quer ter família? Você vai ceder ou você vai ceder? Ou você vai abrir mão disso? Pô, Né? perfeitamente. Então, eu acho que as pessoas, elas voltam sem pensar nessas coisas. E eu Sim. vejo que muita mulher, porque eu atendo muita mulher, elas se enganam assim. Porque o fulano agora voltou a falar comigo, voltou a me procurar. Isso significa que ele me ama e que ele mudou tudo aquilo, Sim. que agora ele vai ser um homem fiel, digamos assim, né? Uma mulher, às vezes, que foi traída, ou que o cara é muito mulherengo, digamos Sim. assim. E às vezes até na fase do ficar. Às vezes você não precisa nem estar num relacionamento sério para isso acontecer. Eu Tem gente vejo gente que lutando. não consegue terminar um quase Quase relacionamento. relacionamento. Tipo assim, porque hoje em dia todo mundo fica, né? Cara, você não consegue terminar uma coisa que nem começou, gente. Peraí, e a pessoa tá tão envolvida emocionalmente naquilo que parece que ela realmente entrou num relacionamento, mas não é nada, eles não têm nada, eles não têm nenhum compromisso ali. E volta para algo que não era nada, sabe? Então eu acho isso muito complicado. Eu acho que a gente precisa saber o que a gente quer. Se terminou, quando for voltar, você também tem que colocar ali os seus pontos, tem que se posicionar, senão não adianta voltar. Sim. É igual mulher que fica ficando, terminaram porque o cara não queria um relacionamento sério, mas se ele volta a procurar, se ele volta a mandar uma mensagem, ela volta a ficar com ele, ela volta a ir pra casa dele. Ué, mas foi resolvido o problema da falta de compromisso dele com você? Sim. Vocês saíram da fase de ficante? Porque assim, se não evoluir, não adianta voltar. Você vai voltar pra estaca zero, vai voltar pro mesmo ponto e outra. E ele vai entender, ou ela, né, vai entender que pode continuar daquele jeito, que tá confortável ali. O que você acha? Eu acho que você colocou tudo muito bem, assim. Pontuou tudo muito bem. Eu sou um cara que eu penso o seguinte. Eu acho que o namoro, a gente tem que ter um limite. O ficar, o namorar, né? O namoro a gente tem que ser um certo limite. Eu costumo dizer que o namoro ele é uma praia. Então, é o tempo de observação, é o tempo do discernimento.
É o tempo onde você tá olhando a paisagem, as possibilidades, o que que pode acontecer, o que que pode mudar. Então eu falo que o namoro ele é uma praia, é o tempo pra você avaliar realmente. E já o casamento eu falo que é o barco, é o tempo do sacrifício, né? Onde você tá formando uma família com a pessoa e tudo mais. E muita gente inverte isso. O problema tá justamente aí. Eu sou um cara que tem uma opinião um pouco até cancelável, não sei se você é cancelado por falar isso, mas eu acho que a gente não deve lutar pelo namoro. É, claro, tudo tem limite também, né? Não dá pra gente chegar, briguei e vou terminar. Não, não é isso que eu tô falando. Mas a gente tem que avaliar nesse período se a pessoa tá alinhada realmente com aquilo que a gente quer. Pô, você falou algo muito importante. Eu quero ter filho, eu quero ter filho, a pessoa não quer ter filho, a pessoa não quer ter família, a pessoa não quer casar. Então a gente fica nessa 10, 20, 30, 40 anos e toma uma decisão de sair só lá na frente. O quão ruim isso é? Você passar uma vida ali ao lado de uma pessoa que não tá alinhado naquilo que você quer. E assim, a pessoa pode até ceder, né? Só que o quanto que vale ceder isso? Porque isso é uma parte muito importante, né? Então, assim, é algo até pesado a gente tá ali numa relação onde tá essa parte desalinhada e a gente simplesmente falar, ah, eu vou ceder porque eu amo a pessoa e ok. Né? O termo que a gente usava muito no quartel, Brasil, né? Tudo bem. Mas é muito perigoso, é muito perigoso. É você olhar pra trás e realmente você pensar, o que que eu poderia ter mudado? O que que poderia ter sido feito? Então acho que tem que deixar esse questionamento para as pessoas, né? O que que eu posso fazer hoje realmente? Será que isso me aproxima do relacionamento que eu quero ter? Do relacionamento que eu quero viver? Porque tem muita gente nesse exato momento alimentando coisa que não vai levar a lugar nenhum, né? E eu já estive nessa posição. É uma posição que, ao mesmo tempo, é muito viciante. Porque uma hora tá tudo bem, daqui a pouco tá tudo ruim. Uma hora você, não, você sabe o que vai acontecer, daqui a pouco você já não sabe mais. Às vezes você tá alimentando algo completamente inconstante, uma pessoa que é complexa, confusa, difícil pra caramba. Às vezes essa pessoa no fundo só não quer, ela já deixou algo claro, né? Estando em um namoro ou no ficar. E aí você tá ali lutando sozinho, lutando sozinha. Então, é um negócio que a gente precisa ter um olhar realmente sério. É um olhar de vocação mesmo, né? Um olhar vocacionado para aquilo. Eu vejo que muitas pessoas abrem mão de viver a vocação para viver de carência. Então, é algo que, se a gente escolher esse lado de viver a carência e não a nossa vocação, a gente vai ter uma vida sem sentido. Realmente vai ter uma vida sem sentido, uma vida onde a gente negocia aquilo que é importante. Exatamente, como você falou, eu acho que as pessoas, elas não sabem viver um namoro, elas não entendem que o namoro é uma fase pré-casamento. As pessoas já vivem um namoro como se fosse um casamento. Mas, Natan, tá muito legal esse assunto, mas agora a gente vai pro nosso intervalo e voltamos já. Olá, e voltamos com o nosso episódio do Amor Sem Filtros. E eu tava aqui conversando com o Natan Novaes sobre términos de relacionamento. E Natan, uma coisa assim que eu fico refletindo, né, e que eu já passei também, quando eu termino algum relacionamento, quando já terminei, até aqueles quase relacionamentos, né, que a gente tava falando que a gente idealiza, Uhum. e eu fico muito triste naquela primeira fase ali do término. E às vezes, assim, eu não sei se você já teve essa sensação, às vezes parece que eu nunca vou encontrar mais alguém, Sim, sim, sabe? sim. Dá um aperto no coração, porque parece que naquele momento, quando você termina com sentimento, né, Sim. parece que aquela pessoa é única, que você nunca mais vai viver momentos bons, que você não vai achar um homem igual, ou uma mulher igual àquela, né? Então, assim, eu queria que você desse uma dica final pro pessoal de casa, para quem terminou e tá assim com o coração partido e tá meio desolado e acha que, nossa, eu queria essa pessoa, mas parece que as coisas não vão dar certo. Qual que é a sua dica, assim? Para quem quer superar de verdade, realmente, ainda mais quando tem muito sentimento envolvido, muita gente acha que as pessoas terminam, podem terminar ali sem sentimento e etc. É algo muito complicado. Pode até existir, né? Tem gente que termina dentro da relação. Algo muito habilidoso, mas ao mesmo tempo muito, muito problemático, tanto para a própria pessoa, tanto para outra pessoa também. Mas para quem quer superar realmente, a gente tem que entender o que é superar primeiro, porque sem isso fica muito difícil, né? E se a gente for olhar no dicionário, por exemplo, a palavra superar, né? A gente vai olhar que é você ser superior à circunstância, ao fato, ao que aconteceu. Então, o que eu recomendo nesses casos realmente? Não tentar esquecer, não pular etapas,
não é tentar ter aquelas recompensas, né? Novas pessoas ali rapidamente, vou entrar em um novo relacionamento, vou beijar todo mundo e etc. Não. Viva o que precisa ser vivido, sinta o que precisa ser sentido, mas primeiro de tudo, terminou, cria uma vida interessante pra si. Parece algo clichê de se falar, mas as pessoas esquecem disso. Ou seja, o que que eu tô querendo dizer? Você terminou ontem, amanhã planeje alguma coisa. Não significa que você não vai estar sentindo ou que você não vai estar vivendo o próprio luto. Você pode sim, num dia mais difícil, não querer sair do quarto, deixa a luz entrar, deixa a luz do sol entrar no quarto um pouco. Ah, tô com dificuldade de sair de casa nessa fase, dá uma volta no quarteirão, sai um pouco, né? Tem um exercício de presença. Faz café sozinho, sente o cheiro do café, sente as coisas que tá acontecendo ali. Quando a gente rompe a ansiedade daquele momento ali, tira muito a gente daquele momento, leva muita gente no passado, né? E é uma situação, é um período onde faz com que a gente rumine muitos pensamentos. E a gente tem que fazer uma substituição daquilo ali. A gente não vai conseguir superar se a gente não substituir. Calma, que isso aqui não é sobre trocar de pessoa, né? Mas é você adquirindo novos hábitos, você realmente se formar. Eu uso muito essa palavra de se formar. Eu recomendo muito para as pessoas quando rompem, estudar um pouco sobre o que que elas estão vivendo. Isso é muito importante, isso é uma forma da gente trazer uma nova referência para si. Mas acima de tudo, quando eu falo de você tornar a tua vida mais interessante, principalmente a que você tinha ao lado daquela pessoa, eu falo de você às vezes ir conhecer alguma coisa sobre vinho. Você ia ir com algum amigo, um amigo a tirar um pouquinho, né? Experimentar alguma coisa diferente, é você buscar novos conhecimentos, conhecer também novas pessoas. Não precisa ser no sentido amoroso exatamente, mas conhecer novas pessoas. Isso é muito bom para nossa mente. Eu falo isso só que para as pessoas, claro, pode parecer um desafio nessa fase, porque é um desafio. A gente sente mil coisas nessa fase. Mas tá ali no final de semana, por exemplo, eu costumo dizer que final de semana é onde pega mais. Porque quando a gente fala pra casal de namorados ou até casados também, final de semana a gente fica mais tempo junto com a pessoa. Então, sábado e domingo a gente sente mais. Nesses dias, é aí que você tem que alimentar esses dias de coisas legais, coisas diferentes. Uma amiga chamou você pra sair. Pô, Nathan, não vou porque eu tô me sentindo muito desconfortável. Eu tô me sentindo mal ainda. Tudo bem. Seja vulnerável naquele momento. Vai. Eu não sei se eu vou me sentir bem. Tudo bem, tá tudo bem você ser vulnerável. Isso também faz parte da nossa autoestima, inclusive, da gente se permitir ser vulnerável. E a partir dali a gente vê o que que a gente sente, como é que vai ser exatamente. É justamente aquele período onde a gente tem que fazer o que a gente não quer. É aquele período onde a gente vai ter que agir de maneira na qual a gente talvez não gostaria de agir daquela maneira. Porque geralmente um lado que está superando queria que fosse diferente. Mas a gente vai ter que aceitar. E esses movimentos é uma forma de aceitação, né? É uma forma da gente aceitar um pouco daquilo que aconteceu, até que a gente aceite por completo. Não aceitar aquilo, essa não aceitação é o que você falou um pouco antes ali, né, que eu gostei bastante de você reprimir o que você está sentindo, ou até aquilo voltar contra você, né? Essa questão, às vezes, até do egoísmo, ou da nossa soberba de querer o outro totalmente pra gente, isso pode sim voltar contra a gente. E pode ser algo muito ruim quando a gente fala de superar. Mas superar basicamente é você tornar a sua vida mais interessante, não tentar esquecer a pessoa, porque isso não vai acontecer, isso vai te atrapalhar. E usar esses meios da sua vida para como você pode fazer com que ele seja um pouco mais interessante. Sentir o que precisa ser sentido nos dias mais complicados. Está tudo bem você querer se isolar, mas não por completo, para que você não se entregue realmente, né? Mas são exercícios ali que você vai trazendo para a prática e aos poucos você vai lidando. Agora, o tempo para você superar realmente é algo que varia muito. Muito. Eu, por exemplo, teve relacionamento que eu superei com 2 semanas. 2 semanas, 3 semanas. Teve relacionamento que eu demorei muito pra superar, eu demorei ali quase um ano. Então teve relacionamentos também que eu já demorei ali 4 meses pra superar mesmo, de verdade. E teve um relacionamento mais longo, que a gente geralmente acha que vai demorar muito pra superar. Foi um relacionamento que eu superei muito rápido, né? Então, o tempo não tem como definir, isso vai de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu tempo, independente do que ela faça. Mas é muito importante que ela tenha ações ali que tornem a vida dela mais interessante, que retomem ali o eixo dela, que ela se encontre no que eu costumo dizer, quem era ela antes daquela pessoa chegar na vida dela. Porque quando uma nova pessoa chega, a gente tende a deixar de fazer algumas coisas, né?
deixar algumas coisas de lado. Então, aquela é a oportunidade de ouro da pessoa recuperar um pouco essa pessoa do passado, esse eu do passado, só que de uma forma mais madura, claro. Muito bom. E fazer terapia também, né? Porque assim, ó, Com temos aqui 2 certeza, terapeutas com disponíveis certeza. para a mulher que estiver precisando, passando por alguma situação difícil, pode nos procurar. Natan, gostei muito do papo, Muito agradeço muito a feliz. sua participação e quero pedir que você deixe o seu arroba aí pro pessoal de casa. Perfeito. Ó, meu arroba é novaesnatan, Novais com e o final são 2 N's, tá bom? Me segue lá que tem muito conteúdo sobre término, sobre superação, entre outros assuntos também que vão ajudar vocês. E foi uma honra, foi um prazer também estar aqui e falar com você. Fiquei muito feliz pelo convite. Agradeço a sua participação, Natan. E terminamos o episódio de hoje do Amor Sem Filtros. Até a próxima!